Amém, Senhor. Nós realmente te adoramos, nos prostramos na tua presença e pedimos que, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua providência, o Senhor abra os nossos olhos para que possamos contemplar a tua beleza, contemplar, Senhor, todas as tuas maravilhas e que sejamos cada vez mais conquistados, conformados e ligados e unidos à tua pessoa, Senhor. Amém. Faça isso nessa noite, na tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs. Graças a Deus por mais esse tempo de termos comunhão na palavra. Eu queria começar um pequeno pensamento e um tempo de refletirmos a respeito de algo que nós vimos durante essa semana. Então, particularmente os irmãos que têm se reunido nas casas nas quartas-feiras, e nessa última quarta-feira, para mim, foi uma lição bastante importante. E eu gostaria de partilhar um pouquinho dela com vocês e depois ter uma aplicação disso para a nossa vida, né? E já entrando então naquilo que foi a lição, digamos assim, que aprendemos lendo o livro do irmão Fronk, né? Supremo Propósito, foi o seguinte, a frase, né, que eu anotei aqui. Qual que foi a lição que a gente aprendeu? É que o princípio da cruz é eterno em Deus. Pode parecer uma frase assim um pouco, né, confusa, mas eu vou tentar explicar um pouquinho isso. O princípio da cruz é eterno em Deus, né? Por que que isso, esse irmão fez essa afirmação? Porque Deus, sendo eterno e trino, ou seja, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E dentro da Trindade existe, logicamente, um relacionamento, né? E nesse relacionamento, cada uma das pessoas da Trindade, né? Então, começando pelo Deus Pai. O Deus Pai faz todos os seus planos tendo em vista o seu Filho eterno. Então, dentro da Trindade, o Deus Pai, tudo o que Ele faz, todos os seus planos, tem como objetivo e alvo o seu amado Filho Jesus. Porque Ele tem todo o prazer no seu Filho. Por outro lado, o Filho, por sua vez, ele dedica-se a ajudar o Pai a concretizar toda a sua vontade. Deus Pai olha para o Filho. O Deus Filho serve e auxilia o Pai naquilo que é o desejo e o plano do Pai. E o Deus Espírito, ele dedica toda a sua atividade para revelar o Filho e para realizar o objetivo e o propósito, tanto do Pai como do Filho. Então, já dá para a gente ter um pouquinho a ideia de como que as pessoas da Trindade se relacionam. E a gente pode mais ou menos resumir assim. Nessa Trindade, na divindade, nenhuma das pessoas vive para si ou por si própria. Cada uma vive pela outra. Irmãos, isso não é pouca coisa. Porque o nosso Deus, então,
ele não vive para si mesmo. Mas sendo Deus triuno, há um princípio nessa comunhão de que um vive para o outro. E se nós compararmos essa atitude, irmãos, conosco, se nós olharmos para nós mesmos, se nós olharmos para o mundo, como é que somos governados? Como é que nós costumamos agir? Nós sempre agimos em função de nós mesmos. Nós sempre pensamos em nós em primeiro lugar. O irmão Thomas hoje de manhã falou de o mundo girar ao redor do nosso próprio umbigo. E é assim que nós somos. É assim que o mundo é. Mas ao olharmos para Deus, e é interessante porque Deus é triuno. Porque se Deus fosse único, talvez essa característica não ficaria tão manifesta assim. Porque Deus sendo triuno, cada um vive pelo outro. Então esse é o princípio, é a razão pela qual o irmão afirmou então para nós de que o princípio da cruz, porque o viver para o outro, irmãos, é o que nós vemos então manifestado na cruz. A cruz do Senhor Jesus foi uma demonstração máxima do que é viver pelo outro e não viver para si próprio. Então nós vemos uma diferença muito grande entre aquilo que Jesus Cristo fez ao sacrificar-se por nós na cruz para cumprir a vontade do Pai, e o que o inimigo das nossas almas fez quando ele olha para si mesmo e fala: eu quero ser como Deus. Que contraste, irmãos. Então, olharmos para Deus e vermos que esse princípio de vida, essa dedicação, essa forma de viver, essa forma de vida está presente em Deus desde que Deus é Deus. E vai continuar sendo assim até que Deus continue sendo Deus, ou seja, de eternidade a eternidade, o nosso Deus sempre será aquele que vive para o outro. Até aí, puxa, que maravilhoso, que segurança que isso nos dá. Mas um pouco mais do que isso, irmãos, é nós pensarmos que Deus então na sua trindade, no seu relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo, Ele desejando que o seu Filho tivesse e fosse o centro de todo o universo, e que ele recebesse toda a glória e toda a honra, ele deseja então ter mais filhos como este, seu único filho, o seu unigênito amado. E ele deseja então que este filho unigênito se torne um filho primogênito entre muitos irmãos. E ele então decide criar o homem e trazer o homem para dentro dessa comunhão, para dentro dessa esfera de comunhão de pai com o filho, do filho com o pai, do filho com o Espírito. Ele traz o homem para que o homem então se torne família de Deus, além desta que já existia, uma família composta de muitos e muitos irmãos,
parecidos com Ele mesmo. E é assim, irmãos, que nós fomos criados. E é para isso que nós fomos criados, primeiro sendo criaturas de Deus, e depois sendo trazidos para a esfera de sermos filhos de Deus. Para que esse mesmo relacionamento, esse mesmo princípio de vida pudesse ser manifestado naqueles que se tornaram filhos também, como o seu Filho amado Jesus. Então, é dentro desse princípio da cruz que permeia, que governa, que expressa a divindade de Deus, é que eu gostaria então de fazer algumas considerações diante da mesa, porque nessa mesa nós celebramos o quê? Aquilo que é a pessoa do Filho amado, a obra que Ele fez por nós. Porque esse princípio da cruz, que é doar-se, é servir o outro, é olhar o outro em primeiro lugar, foi demonstrada numa cruz histórica, que todos nós conhecemos. Que um dia esse Filho amado, então, foi pendurado no madeiro. E por essa obra, nós que havíamos sido criados e fomos perdidos, fomos resgatados e trazidos de volta para que essa unidade, essa união, essa comunhão e esse acesso a esse Deus e a essa comunhão pudesse ser experimentada por cada um de nós, e mais do que experimentada, ela seja manifesta, não só para cada um de nós, mas para todo esse universo. E Deus vai ter toda a alegria em pegar aqueles que Ele salvou deste mundo e mostrar para todo o universo o seu poder, a sua sabedoria, o seu amor, e falar, da mesma forma como Ele olhou para o seu Filho Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Um dia, esse Filho vai desposar a sua amada igreja. E então, isso vai ser manifesto em todo o universo. Essa cruz, então, que foi expressa na cruz histórica e que hoje ela está representada por um pão e por um cálice. Um pão que significa o corpo que foi partido, e um cálice que significa o sangue de Jesus, que foi derramado em nosso favor. Ele também significa que nós hoje, como igreja, somos um só corpo. E aí eu queria que a gente lesse então Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, que também eu acho que a gente já ouviu tantas vezes. Efésios capítulo 1, verso 22, aqui falando de Jesus, os versículos anteriores nos falam de Jesus, e diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que somos nós, os seus filhos. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a minha ênfase aqui é nessa frasezinha: a igreja, a qual é o seu corpo. E vamos lembrar que está falando aqui de Jesus, aquele Filho que está na Trindade e que faz a vontade do Pai e que tem um relacionamento de
viver um para o outro. E agora nós somos corpo de Cristo. Mais um verso agora, 1 Coríntios capítulo 10. Verso 17 vai nos dizer quase a mesma coisa. Deixa eu ler o 16 também. Fala: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Está falando deste pão, que somos nós. Por um lado é o corpo de Cristo que foi partido. Por outro lado, esse pão também fala de nós como a sua igreja, que somos um único corpo. E esse foi o processo, então, irmãos, que o Filho unigênito se tornou o primogênito entre muitos irmãos, como é falado lá em Romanos 8, 29, que a gente não precisa ler, né? Mas, dessa forma, nós sendo o corpo de Cristo, e a gente sabe que todo corpo precisa de um cabeça, né? E a palavra é clara, então, dizendo também de que nós somos o corpo de Cristo, a sua igreja, cujo cabeça é Cristo. Certo? Então nós temos um Cristo que foi individual lá antes da cruz, mas que depois da cruz e do trabalho que ele fez, esse Senhor Jesus, ele se torna um corpo com muitos membros, formado por todos aqueles que são os seus filhos, que possuem e herdaram a sua salvação, herdaram a sua vida, herdaram a sua natureza, e hoje eles podem, cada vez mais, pelo processo que todos nós estamos passando, sermos aqueles que cada vez mais se parecerão e se parecem com Jesus Cristo. Ou seja, o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Então não vamos nos esquecer, Jesus Cristo é o cabeça desse corpo que somos nós. E só para a gente deixar mais claro um pouco ainda de que ao Jesus fazer essa obra que ele fez, ele alcança para nós o status então de que éramos antes inimigos e agora somos filhos, somos herdeiros e fazemos parte do corpo de Cristo. Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 14. A partir do verso 2. 2 ao 5, primeiro. Evangelho de João, capítulo 14. Verso 2 até o 5. Palavras do nosso Senhor, falando aos seus discípulos, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aqui Jesus está falando com os seus discípulos logo após a ceia, né? Ele está prestes a ir daqui a pouco para a cruz. E ele fala: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então guardem, onde eu estou, estejais vós também. Eu vou preparar lugar para vocês, depois eu volto e depois,
onde eu estou, eu quero que vocês estejam, né? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Eu fico imaginando, às vezes, o Senhor falando, imagina os discípulos ouvindo Jesus, e aqui no texto vai dizer, né? Primeiro que é uma fala que, Senhor, eu não tô entendendo, né? E o Senhor fala no verso 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí o verso 5, né? Tomé, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então, se o Senhor vai querer que a gente vai estar onde o Senhor estiver, mas eu não sei nem para onde o Senhor vai, né? Então, Tomé pergunta, né? Onde é que o Senhor vai, Senhor? E aí vamos para o verso 12 desse mesmo capítulo. Então, João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Para onde que Jesus estava indo? Para junto do Pai. E a minha vontade é que, onde eu estou, estejais vós também. Onde nós estamos, irmãos? Com Jesus, junto do Pai. A obra que o Senhor Jesus realizou por cada um de nós na cruz abre para nós um caminho para nos levar para o Pai. E junto do Pai, nós gozamos da comunhão com o Pai, da vida do Pai, dos princípios do Pai, de tudo aquilo que o Pai tem. Nós temos em Jesus Cristo. Então, irmãos, esse princípio da cruz, que existe desde antes da eternidade e que governa as relações na Trindade, passa também a ser o princípio que nós, como corpo de Cristo, devemos também ter nas nossas relações. Assim como o Pai vive para o Filho vive para o Pai, o Espírito vive para fazer a vontade do Pai e do Filho, agora, irmãos, nós estamos neste meio para fazermos o quê? Para vivermos para o Filho e para vivermos para o Pai, pelo poder e pela força do Espírito Santo. Irmãos, de onde saímos e para onde nós fomos levados? Hoje podemos estar aflitos, podemos sofrer, nós podemos ter várias tribulações, como já foi orado hoje, mas irmãos, acima de tudo, nós estamos com o Pai. Pela obra e pelos méritos de Jesus Cristo, que foi demonstrado naquela cruz no Calvário por cada um de nós. Essa obra foi feita e está disponível. E mais do que disponível, irmãos, ela é possível de que nós a experimentemos e de que nós então sejamos, assim como o Pai e o Filho e o Espírito Santo, nós também possamos desfrutar dessa intimidade com o Senhor, de termos esse mesmo princípio que Ele tem, algo que nos governe, que não nos leve para nós mesmos, que nos tire de nós mesmos, que nos tire do nosso egoísmo e do nosso egocentrismo, e de que aprendamos a viver para Deus Pai, para Deus Filho, através do Deus Espírito Santo. Mas eu queria ser um pouco mais, não prático, mas também
lembrando-nos de que nós somos um corpo e membros uns dos outros. E da mesma forma como as pessoas da Trindade vivem uma para a outra, nós, como membros uns dos outros, membros do mesmo e do único corpo, também devemos viver, não para nós, mas para o meu irmão. O mesmo amor que eu tenho pelo meu Senhor Jesus, eu preciso ter pelo meu irmão. O mesmo Senhor que eu sirvo, eu devo servir da mesma maneira ao meu irmão. A honra que eu tenho pelo meu Senhor, eu também devo honrar aos meus irmãos, porque todos participamos de um só corpo. E da mesma forma como um corpo físico, como esse que está aqui, ele depende de uma rede a circulação, o sangue que corre em cada uma das células desse meu corpo, governada pelo cabeça. Cada um serve o outro. A mão não vive para ela, a mão vive para o corpo. E cada membro do meu corpo vive para o corpo e não para si mesmo. E a gente às vezes fala que a célula que resolver viver para si mesma, ela se torna o quê? Se torna um câncer, se torna uma doença. Então, irmãos, o princípio da cruz, ele é eterno. E ele vai seguir conosco pela eternidade. E nós vamos viver assim, irmãos, servindo uns aos outros e ao nosso Deus pela eternidade. E por que não também a gente tem base bíblica de que o nosso Deus, o nosso Senhor também vai nos servir. Será um serviço mútuo. Será que é isso que nós sonhamos para nossa vida na eternidade? O Renan fala algumas coisas de vez em quando, e esse tempo atrás ele falou assim que toda noiva, né, antes do casamento, ela, né, tem todo aquele preparativo tal, e a noiva, ela tem talvez uma expectativa, né, de como vai ser, e que normalmente depois que ela se casa, né, nas palavras do Renan, se eu falar errado ele me corrige depois, geralmente elas levam um susto depois do casamento, né, porque falam, puxa, tinha coisa que não era bem assim, né? E eu não quero dizer, irmãos, que a gente vai ter esse susto, né, mas é bom que nós, então, hoje, nesse tempo que se chama hoje, nós aprendamos a exercitar esse princípio que vai nos seguir por toda a eternidade. Realmente de nos importarmos uns com os outros, de servirmos uns aos outros, de amarmos uns aos outros, assim como nós amamos o nosso Senhor. Porque de certa forma, irmãos, o amor que eu tenho para o meu Senhor, que de certa forma também está nos céus, ele se manifesta na nossa vida, no amor aos irmãos. E só para expandir um pouquinho mais, né, esse amor também ele não está restrito à sua igreja, mas como já foi dito também em várias reuniões, que esse amor também ele ultrapassa as paredes da igreja e ele tem também como alvo o mundo. Então, amar ao Senhor, servir ao Senhor, sob o princípio da cruz, é nós vivermos para Deus em primeiro lugar, para os irmãos e para o mundo. Por quê? Porque Deus amou o mundo e nós também devemos amar. Então, com isso, irmãos, eu queria nos lembrar e incentivar. Eu sei que isso é uma parte daquilo que a gente tem ouvido, e que nós sejamos assim
motivados e que nós estejamos dispostos realmente a dar passos, né, para que a manifestação desse princípio da cruz seja vista e seja manifestada no nosso dia a dia, na nossa semana. E eu sei que tem vários irmãos fazendo isso. E que possamos fazer cada vez mais, de servirmos uns aos outros, de amarmos uns aos outros, porque fazendo assim, nós estamos amando e servindo ao nosso Pai, ao nosso irmão mais velho, e pelo poder do Espírito Santo em nós. Que o Senhor possa falar conosco, né, nessa semana, e que sejamos lembrados de que amar a Deus e servir a Deus também é amar e servir aos nossos irmãos. Amém. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela obra maravilhosa que o Senhor fez por cada um de nós na cruz. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor mesmo nos leva e nos levou para junto do Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos perceber, possamos experimentar e possamos manifestar, Senhor, como olhando para Ti, nós vemos em tudo aquilo que o Senhor fez, em tudo aquilo que o Senhor sentiu, em tudo aquilo, Senhor, que o Senhor se dispôs a fazer a vontade do Pai. Alcance isso na vida de cada um de nós também, de forma, Senhor, que a Tua vida possa ser percebida e manifestada no meio do Teu povo, que somos nós. Em Teu nome, Senhor. Amém.